agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita, de podermos estarmos reunidos para aprender um pouco mais dessas leis que tanto nos ajudam, que tanto nos esclarecem. E que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada, seja intuída, para que todos nós possamos aproveitar esse momento. Todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, que aqui também vêm, que comparecem e também querem se esclarecer, também querem aumentar o seu conhecimento, que essa reunião possa transcorrer em clima de muita tranquilidade e harmonia. Graças a Deus e que assim seja. Então, com vocês, Terezinha. Autoconhecimento. Quem sou eu? Em época de exposição total nas mídias, né? As pessoas criam perfis, né? Às vezes alguns verdadeiros, outros falsos, dizendo que é isso, que é aquilo, enfim. Cada um se acha o que pensa ser, né? Mas o que é realmente se autoconhecer? Quem realmente somos nós? Eu já participei de dinâmicas, às vezes, em reuniões de escola ou mesmo de faculdade, etc. E aí, no momento da apresentação, né, a pessoa que estava lá administrando o curso, a reunião, nos fazia essa pergunta para a gente perguntar, fazia essa pergunta para a gente responder: quem é você? E normalmente a gente diz: eu sou professor, eu sou Terezinha, nós nos caracterizamos pelas coisas externas, né? Aquilo que a gente ocupa, uma posição social, profissional, um nome, enfim, alguma coisa que é de conhecimento de todos, né? Agora, realmente, no íntimo, quem somos nós? É muito difícil, né? A gente pensa que é fácil, mas na bucha alguém chegar para a gente, né, e pedir para se autodefinir, para falar quem a gente é muito complicado. Primeiramente que a gente nem é, a gente está, né? Essa é a grande verdade. Porque nós somos seres em mutação, seres em transformações, né? E como isso, o verbo ser é uma coisa, vamos dizer, estática. O verbo estar, ele dá a ideia de fluxo, de movimentação, de transformação, né? Então, ser é uma coisa muito definida, estar é uma coisa transitória. E aí, quem estamos nós, né? Quem estamos aí? Oi. Vou voltar aqui, né? Vou ter que voltar, que eu pulei um. Só estou indo para frente. E aí temos autoconhecimento, reforma íntima, né? É necessário nos autoconhecer para nos reformarmos intimamente. E aí tem uma brincadeira, né, do cara no espelho aí, da pessoa, prazer em conhecer a si mesmo, né? E isso, inclusive, é uma técnica usada até pelos psicólogos, né? Quando a gente tem dificuldade de falar sobre a gente mesmo, né? Quem já fez terapia sabe disso. Eles mandam a gente conversar com o espelho, né? Porque é uma das formas da gente, pelo menos, tentar conhecer um pouquinho melhor quem somos, né? Ó, não dá. Não vai. Tem dia que ele não funciona, tem dia que funciona numa boa. Só que eu estou passando muito. O Espiritismo está sempre nos colocando frente a frente com a reforma íntima, cuja ferramenta imprescindível é o autoconhecimento, né? Então, o que a proposta principal da doutrina espírita é de nos reformarmos. Não adianta a gente saber todas as perguntas do Livro dos Espíritos, tudo que está contido no Evangelho, tudo que está contido na Gênesis, ou seja, nas obras básicas, se isso daí não tiver associada a uma prática. Essa teoria só, né, o conhecimento por si só, se ele não tem uma função de nos melhorar, de nos reformar, é um conhecimento vazio, né? É o que nós chamamos de falta de praxis, porque a prática tem que ter ligação entre teoria, né, conhecimento, e a prática.
E o Espiritismo nos coloca frente a frente a isso o tempo inteiro, pedindo, sugerindo, né, nos motivando a nos reformarmos intimamente. E isso exige autoconhecimento, exige que a gente procure conhecer quem somos, né? Ou pelo menos quem estamos. É preciso despertar em nós a necessidade de conhecer nosso íntimo, objetivando o nosso processo de autotransformação. Então, esse é o principal aspecto da doutrina espírita, né? De nos melhorar, de fazer com que sejamos melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que somos hoje. E a gente estava conversando exatamente por isso, porque na quarta-feira, na mediúnica, estava uma discussão muito sobre o universo, né? E eu e Magui ficamos meio atordoadas com essa ebulição de conhecimentos universais. Eu falei, olha, para, que o mundo que eu quero descer, porque eu estou muito mais preocupada com conhecer o meu universo interior e não estou dando conta. Ele é tão pequenininho e eu não consigo. E exatamente foi aí, a partir daí, que eu me motivei para falar sobre o tema, né? Principalmente para mim, né? E aí continuemos aí. Por esse motivo, é que a reforma íntima, proposta pela doutrina espírita, é íntima. Ou seja, deve atingir nossa essência, através da nossa força de vontade e persistência, visando domar as más inclinações que todos nós estamos sujeitos, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações, estamos ainda a caminho do progresso, a caminho da perfeição, portanto, todos nós ainda estamos sujeitos a errar, sujeitos ao erro. E isso faz com que a gente tenha necessidade constante de ficar buscando, né, no nosso íntimo, nesses nossos porões interiores, essas coisas que tanto nos causam mal, tanto nos atrasa a nossa caminhada rumo à perfeição, né? Nós ficamos presos ali a uma série de quinquilharias, de sentimentos, de emoções que não nos levam a lugar nenhum. Pelo contrário, né, fazem com que a gente fique ali estacionado. A doutrina espírita nos leva a fazer uma reflexão. Quem somos nós, né? Então, essa figura do espelho, eu usei o tempo inteiro porque ela é exatamente, pelo menos fisicamente, é o objeto que mais retrata a nossa realidade física, né? Todo mundo diz, você está bem, você está linda, você não ficou velha, você é isso, né? A gente encontra aquelas pessoas que gostam da gente, falam um monte de coisas legais, é até bom, melhora a autoestima. Mas a gente chega em frente ao espelho, acaba toda a ilusão que a gente tem, né? Então, pelo menos fisicamente, o espelho retrata esse objeto que não mente, né? Ele não mente. E aí esse espelho vem como um objeto, assim, uma metáfora para nos autoconhecer, para a gente olhar para dentro da gente mesmo e tentar ver o que a gente está carregando aí, né? Esses fardos pela vida e que estão nos atrasando. O quanto nos conhecemos? Isso é uma pergunta que a gente faz, né? Quanto nós nos conhecemos? Será que somos o que realmente parecemos ser? Ou vivemos personagens? Aí eu começo falando de mim, você aqui é a frequentadora da casa, é a médium, é a amiga da Valéria, é a irmã de fulano de tal, bem. Aí lá no meu profissão eu já tenho outra personagem, eu já vivo outra personagem, na minha família outra personagem, quando eu estou no outro ambiente de trabalho já sou outra personagem, enfim, quem somos, né? Realmente somos aquilo que aparentamos ser? Reportando-nos aos dias atuais, por que temos tanta dificuldade em responder quem de fato somos? Cada vez mais as máscaras estão caindo, né? A gente está vendo isso. Mas se ao mesmo tempo a máscara está caindo, né, no outro lado da moeda, tem também aquela questão das pessoas querendo ser aquilo que realmente não são.
né? Porque há uma necessidade de agradar o outro, há uma necessidade de estar bem na fita, há uma necessidade, né, principalmente nas redes sociais, de estar sempre feliz, de estar sempre bonita, estar sempre esguia, esbelta, maravilhosa, estar sempre feliz, estar sempre consumindo os melhores produtos, frequentando os melhores lugares, e aí a exposição total, né, da vida, que perdeu-se praticamente, né, uma vida particular, vida hoje é praticamente pública, né, são poucos aqueles que se restringem a não se expor dessa maneira. E aí, diante de toda essa exposição, realmente somos tudo isso, né? E o que precisamos melhorar? Já que a gente, né, vamos imaginar que nós nos conhecemos. Então, o que precisamos melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma inscrição que tem no... né, que o Sócrates, que tem, foi dita pelo Sócrates, e é um filósofo grego que viveu 470 anos antes de Cristo. E está exposto, né, esse lema na inscrição do templo do deus Apolos, né, na cidade de Delfos. Então, quando a gente fala de conhece a ti mesmo, ela está incluída dentro da doutrina espírita, mas desde sempre, né, os filósofos anteriores ao Cristo, anteriores à doutrina espírita, já tinham essa indagação, já pensavam que era necessário para se melhorar, para evoluir, para crescer o autoconhecimento, né? E a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então ela sempre levou e buscou incentivar o indivíduo a pensar, refletir sobre si mesmo, sobre o seu estar no mundo, né? E aí um dos pilares da doutrina espírita ser filosófica, né? Que ela se sustenta em 3 pilares, no pilar científico, filosófico e no religioso. E o filosófico, aí está, né? Desde anterior à doutrina. O que é autoconhecimento? Então, tem um livro, né, Os Prazeres da Alma, de Hamed, que define autoconhecimento como a capacidade inata, quer dizer, porque já nasce conosco, né, que nós já nascemos com ela, melhor dizendo, é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Quando a gente fala em autoconhecimento, em geral as pessoas só ficam pensando que a gente vai retirar de lá as sujeiras, as coisas que não prestam, os vícios, os defeitos. Mas conhecer a si mesmo implica também a gente buscar no fundo, né, no nosso interior, os nossos potenciais. Quantas pessoas já lá com 50, 60, 70 anos descobrem potenciais que passaram a vida inteira adormecidas e que não, habilidades, e que não foram despertados ainda na idade normal, que em geral se apresentam, né, as habilidades que acontecem na infância, na adolescência, no início da juventude, é que os potenciais afloram, né, as nossas habilidades. E quantas pessoas descobrem, né, isso já de uma forma tardia não quer dizer assim em termos de idade, mas nunca é tarde, porque todo o nosso conhecimento, todas as nossas habilidades, todos os nossos potenciais e todas as nossas virtudes, elas serão reaproveitadas e aproveitadas nas futuras encarnações. Nada é perdido. Então, quando a gente fala de buscar se autoconhecer, não só é ir buscar os nossos defeitos, é buscar também as nossas habilidades e potencialidades, até porque elas poderão nos ajudar a vencer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos vícios, né? Continuando, como se autoconhecer? Então, tem algumas, vamos dizer assim, sugestões
de autoconhecimento, a convivência. Mas elas estão todas relacionadas exatamente com a doutrina espírita. Por quê? Conviver. Nós somos seres sociais, criados para viver e conviver uns com os outros. Porque é na convivência que nós aprendemos e ensinamos. Nós temos a possibilidade e a grande oportunidade na convivência de aprender com as diferenças, criar em nós, né, vamos dizer assim, algum dispositivo para tolerar aquilo, porque tolerar no sentido de que aquilo nos incomoda é muito complicado, né? O diferente, aquilo que não é de acordo com as nossas escolhas, não é uma tarefa fácil. Você conviver com aquele que pensa diferente, que faz diferente, é complexo. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente religioso, seja no... que não é também porque está na religião, porque tudo é maravilha, tudo como é que é, jardim de flores, não. Né? A gente se atrita em todos os lugares. E a convivência, ou seja, viver com, é muito difícil em qualquer ambiente que a gente se encontra. Por quê? Nós não somos iguais, não pensamos iguais. E que bom que é assim, porque dessa forma, mesmo de forma sofrida, a gente tem oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizagem, né? Porque fazer tudo igual, conviver com aqueles que pensam igual a gente, que fazem tudo que a gente gosta, da maneira que a gente gosta, é muito fácil. O difícil mesmo é dessa forma, né? Então, convivência. Renova-se a criatura a cada novo contato. Cada episódio da interação humana é um convite ao crescimento, ao estabelecimento de novos valores na intimidade. Mesmo os desacordos e desencontros constituem escolas oportunas de reflexão e reavaliação da vida pessoal. Então, o que acontece? Né? Tem um pensamentozinho, que eu não me lembro agora da autoria de quem, que diz que se você tem uma laranja, 2 laranjas, aliás, você tem 2 laranjas e oferece uma para o seu amigo, ele vai ficar com uma e você com uma. Mas se você tem uma ideia e oferece para o seu amigo, ele vai ter 2 ideias, diferentemente de coisas materiais. As ideias fazem com que a gente pense na convivência, na aprendizagem. Por que isso? Porque a partir do momento que eu distribuo, que eu consigo compartilhar e repartir os meus conhecimentos, eu acabo fazendo com que as pessoas tenham mais conhecimento e eu adquira mais conhecimento. Então, o conhecimento é uma coisa que está em plena expansão, desde o momento que a gente se preste a dividir, a compartilhar, né? Então, conviver é isso. A partir do momento que você convive, você tem oportunidades de aprender com o outro e o outro aprender com você. Reflexão. O autoconhecimento requer um constante exercício. No reino do pensamento reflexivo, sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Porque a gente lembra dos fatos assim, né, esporadicamente, mas quando aquilo nos incomoda, a gente... Vou parar de pensar nisso, não quero mais. A gente não, em geral, a gente não para refletir. Por que aquele fato nos incomoda? Por que aquele acontecimento nos atordou? Por que aquela ideia nos persegue? É esse o momento que a gente tem que parar para refletir. Por que aquilo nos machuca? Por que aquilo nos causa dor? Por que aquilo nos incomoda? E, em geral, a gente faz o contrário. Quando o pensamento, alguma coisa... alguma lembrança chega à nossa mente que não nos é agradável, de imediato a gente joga para debaixo do tapete, né? Porque não quero pensar nisso agora não, deixa eu pensar mais tarde. E o autoconhecimento é o contrário. É ali que você tem que parar, refletir, pensar sobre aquilo. Aconteceu dessa forma, posso fazer diferente? O que eu fiz que deu errado? De forma que eu poderia melhorar essa situação? Né? Então, reflexão o tempo inteiro. Se a gente
passa pela vida sem refletir, sem pensar, é como foi dito aí, é escutar música sem melodia. Apesar do que a gente tem hoje, né, é bem mais ou menos por aí, né? Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela, só pensar. Tem que refletir, né? Necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida, de entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito, né? Conforme a gente diz, nada nos acontece por acaso, nada é por acaso. Tudo que acontece, tudo que a gente vive tem um significado, tem um propósito. Nada nos é oferecido, nos é dado, e a gente passa por determinada situação sem merecer ou sem ter um significado, um propósito para tal. Então, isso, o tempo inteiro, para quem se quer, né, para quem quer se dispor a se autoconhecer, é refletir sobre isso, né? Que nada nos acontece por acaso e que não estamos aqui a passeio, e se aqui estamos, precisamos pensar sobre os nossos atos, sobre a nossa maneira de estar no mundo, né? Sobre o nosso estar no mundo, sobre nossa maneira como atuamos no mundo. E como dizem, né, como diz o Cristo, disse o Cristo, porque para mim Cristo não disse, ele diz, porque ele nos diz a toda hora, né? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Então a gente pensar como estamos no mundo sem sermos do mundo, né? Lucidez, então é dos propósitos, né? Vamos dizer assim, das sugestões para assim, a gente se autoconhecer. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Ou seja, nós estamos vivendo de forma a atropelar os dias, os acontecimentos, os fatos, né? Estamos vivendo de uma forma mecânica. Levantamos, fazemos o que tem que ser feito, né, na nossa higiene, o café da manhã, saímos para o trabalho e vamos vivendo de uma forma corrida, sem pensar em nós mesmos, no outro, na vida. Nós não temos um propósito, vamos dizer assim, da nossa melhoria interior. Nós ficamos no corre-corre em geral, né, pensando sempre em ter, em cumprir com tarefas, em fazer o que tem que ser feito. Destinamos grande parte da nossa vida à vida social, à vida trabalhista, à vida no coletivo, e esquecemos de nós mesmos, né? Esquecemos de investir em nosso íntimo, em nossas emoções. Tanto é que é uma parcela significativa da população vivendo depressão, suicídio cada vez aumentando mais, principalmente entre os adolescentes, né? É uma coisa muito complexa essa situação de lidar com as emoções, com os sentimentos, né? As pessoas se frustram de uma forma muito, assim, assustadora, porque não sabem lidar, né, com essas frustrações. Eles se frustram por qualquer motivo, por motivos banais, por não ter alguma coisa, e principalmente os jovens, e dali desencarrilham uma série de problemas de ordem emocionais e que não sabem conviver com essas perdas ou essas não conquistas e acabam, né, de uma maneira bruta, tirando a vida. E a gente tem visto muito isso. E as próprias exigências, né, da sociedade hoje, que hoje você tem que ser feliz, você tem que ser magro, você tem que ser isso, você tem que ser... O tempo inteiro você tem que ter e ser. Ter no sentido de ter cada vez mais coisas e ser cada vez mais bonito, né? Cada vez mais sucesso, cada vez mais poder, cada vez ser no sentido de conquistas físicas, externas, e não
de conquistas interiores, né? E isso daí é uma chamada para que a gente tenha lucidez, né? Refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, o quanto estamos investindo nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que realmente nos dá prazer, né? Naquilo que realmente nos faz feliz. Aceitação. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser. Mas somos verdadeiramente o que sentimos. Se a gente quiser saber quem a gente é só observar o que a gente sente. Não o que aparentemente nós aparentamos, né? Muito pelo contrário, é o que sentimos que determina quem somos. Aliás, os sentimentos revelam o nosso desempenho no passado, atuação no presente e a nossa potencialidade no futuro. Porque se a gente observar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, a gente com certeza vai encontrar o fio da meada para saber quem a gente foi. Com certeza, né? Se a gente parar, seriamente fizer essa reflexão, a gente vai encontrar o cordão umbilical do nosso pensamento com o nosso passado, né? Automaticamente, o que a gente pensa hoje diz quem a gente é. Se eu tenho bons pensamentos, eu estou em boa sintonia, eu estou harmonizada, eu sei em que faixa vibratória eu estou. Se eu tenho pensamentos, né, complexos, complicados, raivosos, odiosos, etc. e tal, vai mostrar ainda em que faixa vibratória eu estou, quem eu ainda sou, né, e que não consegui ainda alcançar grandes progressos. E, logicamente, os nossos pensamentos direcionados ao futuro, o que a gente quer, como são as nossas expectativas, o que a gente espera, o que a gente pensa, está atrelado ao nosso futuro, porque automaticamente nós não vamos, desencarnei agora, virei santo, né? O que eu estou pensando agora, né, antes do desencarne, na minha faixa vibratória mais ou menos, é nesse jeito que eu vou. Eu não vou melhorar só porque eu me desencarnei, eu vou ficar, né, na mesma faixa ainda de progresso, ou pouco ou muito, ou médio progresso, é aquela que eu vou me manter. E aí vou continuar fazendo a minha caminhada para progredir. Seja no outro plano, seja aqui, enfim, seja onde for. Autorrespeito. Nós temos que nos autorrespeitar, né? Nossos sentimentos são parte importante de nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, né, que ele venha à tona, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Em virtude disso, não devemos nos esquecer de que, quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Se nós não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Ou seja, se a gente não se respeita, a gente não vai se fazer respeitado. Isso é de praxe. Então, o autorrespeito pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, até pelas minhas dificuldades, eu tenho que respeitá-los, porque vai ter o momento certo, a hora certa que eu vou conseguir desvencilhar. Não adianta eu sair atropelando, eu vou... Desse defeito meu, eu agora vou acabar com ele. Não. Se é dessa forma, com certeza daqui a pouquinho eu vou arranjar mais defeitos do que aquele que eu já tinha. Porque tudo, né, é de uma forma lenta e gradual. Da mesma forma que uma fruta ela tem o tempo do amadurecimento, nós temos o tempo das nossas melhoras, das nossas conquistas. E é preciso que a gente tenha respeito por essas nossas dificuldades. Não vão respeitar, não, vou ficar assim. A gente tem que investir, fazer, mas a gente tem que respeitar esse nosso tempo, né, de melhora, de conquista. Aqui nós ainda temos, né, sabemos que temos muitas coisas a serem feitas, mas não adianta, porque a gente não consegue fazê-las todas na mesma hora. Vamos eliminando os nossos defeitos de forma gradativa, aos poucos, e vai chegar, com certeza chegará o momento que eles vão se extirpar, a gente confia nisso, que um dia a gente vai chegar à relativa perfeição e a gente vai vencer essas dificuldades.
Mas não adianta ir com afã de que vai conseguir eliminar todas as dificuldades, todos os defeitos, todas as imperfeições nesta encarnação, porque não iremos. Nós não conseguimos fazer em muitas que já tivemos, porque pensarmos que ainda estamos nesse estágio e iremos conquistar nessa todas as outras. Como conhecer-se? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio de suas más inclinações. Então, o Evangelho está lá, né? O Allan Kardec, lá já junto aos espíritos, já recebeu, né, essa comunicação de que o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação que ele se propõe a fazer. E pelo esforço que compreende, né, que empreende no domínio de suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é o perfeito, porque se fosse eu aqui não estaria. Com certeza, eu seria a primeira a vazar, como diz a turma, né? E aí eu vim pensando sobre isso no caminho, né? Eu vim sempre pensando e sempre colocando a carapuça na minha cabeça primeiro. Eu falei, gente, para que eu me atrevo a fazer palestra? Uma pessoa tão cheia de defeitos, tão cheia de dificuldades, né? Mas eu falo por mim, eu não vou falar pelo outro. Eu já tinha que ter parado de fazer isso. Eu falando, eu não dou certo com isso, não vai dar, entendeu? Eu não dou certo assim, porque não está vinculada a prática com a teoria, vamos dizer assim, né? Mas aí eu lendo isso, aí eu me conformo, porque o esforço que eu estou fazendo, né? Eu sei que às vezes eu acho que o meu esforço é pouco, né? Mas pelo menos estou tentando. E é exatamente isso. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esse investimento, pelo esse esforço que nós fazemos para sermos melhores do que somos. É muito difícil, não é fácil, gente. Vencer a si mesmo. O verdadeiro inimigo não é o outro, somos nós mesmos. Vencer a nós mesmos é muito difícil. Vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, é muito difícil, não é fácil. O autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. Na verdade, isso se trata de estarmos cientes de nós mesmos, de nossas emoções, atuando de modo reflexivo e em harmonia com todos aqueles que nos rodeiam. Então, quando a gente se autoconhece, né, ou pelo menos conhece um pouco de nós, né, a gente tem um pouco de conhecimento sobre nós mesmos, a gente tem mais facilidade para lidar com as nossas emoções. Automaticamente, a gente já, se sabemos que somos explosivos, né, o que acontece? Determinadas situações a gente já evita. Porque se a gente se expor, a gente já sabe que ali vai... Pólvora e fogo não combina, né? Então, já vi que daqui eu tenho que me afastar. Então, são essas coisas. Se eu sei que, por exemplo, eu tenho tendências, né? Eu tenho, vamos dizer assim, uma apreciação muito grande pelo álcool. Não devo frequentar. Se a gente quer se autoconhecer, né? Eu sei porque eu tenho colegas que fazem essa questão. Eles dizem, eu não gosto de frequentar ambientes com bebida alcoólica. Por que eu não gosto? Porque eu não sei beber, né? A pessoa diz para mim, não sei beber. E eu sou muito atraída, então eu não consigo me vencer, então eu prefiro não ir. Se autoconhece, sabe que ainda não tem condições de vencer tal vício, então prefere isolar-se, afastar-se, não frequentar ambientes como esse, porque sabe que vai se expor a situação, né, complexas. E isso aí é ter inteligência emocional, é se conhecer, saber, né, conduzir determinadas situações para que não sejam mais agravantes do que poderiam ser, né? Então, o que acontece? Se você sabe que tem uma pessoa que você tem problemas de convivência séria com ela, por que ficar procurando frequentar os mesmos ambientes, procurar, a não ser quando não tem como evitar, mas vamos procurar nos afastar, pelo menos a gente vive de forma mais pacífica, né? Então, se a gente tem ainda dificuldades para lidar com algumas situações, e se a gente se autoconhece pelo menos um pouco,
a gente vai conseguir evitar alguns atritos, né? Ou algumas dificuldades maiores. Ciente de que precisamos entender a nós mesmos e, ao mesmo tempo, respeitar e entender aos outros, né? Então, isso é o que nos proporciona a inteligência emocional. Estarmos cientes de que precisamos entender a nós mesmos e, ao mesmo tempo, respeitar e entender aos outros. Que não basta nos entender, nos autoconhecer. É necessário que a gente utilize esse autoconhecimento e essa inteligência emocional para respeitar e entender o próximo, né? Isso quer dizer que temos o direito de defender as nossas necessidades, mas o dever de reconhecer as dificuldades alheias e de agir de acordo com os nossos sentimentos e valores, né? Então, o autoconhecimento que nos facilita, né, a aquisição de uma inteligência emocional, ela com certeza pode nos ajudar na convivência com o outro. Muitas são as formas pelas quais vamos conhecendo a nós mesmos, né? Nós temos várias formas de nos conhecer. Através de nossas reações, a gente já logo sabe. Se alguém fala alguma coisa, a forma que a gente reage, a gente já tem ideia de quem a gente é, que a gente não é tão santo assim, né? Do nosso temperamento, como imprimimos as nossas ações no meio em que vivemos, ou seja, o que nós fazemos, como atuamos. A maneira como respondemos emocionalmente às dificuldades enfrentadas. A gente vê muito isso frente à morte, né, ao desencarne. As pessoas, né, tem umas que caem em desespero total. Outras, né, às vezes perdem filhos, familiares de uma forma tão brutal, tão agressiva, e que consegue ter uma serenidade frente à morte, consegue entender a violência, consegue entender aquele momento, né? E a gente vê como somos diferentes. Então, essa maneira como a gente responde a essas emoções externas, essas dificuldades enfrentadas, diz quem somos. Como reagimos aos inúmeros impulsos externos e aos relacionamentos sociais que estabelecemos. Isso são índices de possibilidades que da gente se autoconhecer, a gente se observar. No momento, a gente não, automaticamente, que a coisa acontece, a gente não para pensar. Mas quando a gente chega um tempo depois, em casa, com a cabeça fria, poxa vida, como que eu reagi dessa forma? Por que eu fiz isso? É aquele momento que a gente tem a ideia de quem a gente é. Podemos afirmar que a nossa existência inteira é um processo de busca contínua pela reformulação de nossos próprios sentimentos e de procura pela compreensão dos porquês e para quê em nossas vidas. Como surgem, como nos influenciam e nos levam a agir dessa forma ou de outra. Então, isso é um processo contínuo da existência inteira e como diz ali, quiçá de outras, né? É um processo permanente. O autoconhecimento não é uma coisa só para agora, é para sempre, é para a eternidade. E é através dele que a gente vai compreender os porquês e os paraquês acontecem em nossas vidas, né? Para que isso aconteceu? Não foi de forma gratuita. Será que nós nos conhecemos? A maior parte de todos nós acredita que se conhece. Mas, na verdade, nós nos conhecemos muito pouco. Então, vale a pena nos perguntar. Nós amamos alguém, confiamos em alguém a quem pouco conhecemos? É provável que a resposta seja não. Pois, em geral, amamos e confiamos mais em quem conhecemos melhor. E se a gente não se conhece, como se amar? Né? Se é autoconhecimento, a gente... Né? Em geral, é lógico que não é a regra, mas em geral a gente ama e confia em quem a gente mais conhece. Se a gente não se conhece, pouco a gente se ama, né? Conhecimento de si mesmo. As perguntas 919 e 919A do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Na 919, Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz
para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E o Espírito responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É ali que Sócrates, né? Então, qual o meio para a gente evoluir? Para a gente resistir, né, todo o mal, todo o arrastamento, conhecendo a nós mesmos. Nós não vamos nos expor àquilo que ainda não temos condições de vencer, né? É o que eu acabei de falar agora há pouco. 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, o Kardec disse. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de chegar a isso? Kardec faz a pergunta. E aí Santo Agostinho vai nos diz. Eu peguei alguns trechos, né? Porque é imensa a resposta, linda, maravilhosa, é uma lição, né? Santo Agostinho nos responde a partir de sua própria experiência. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Avalie diariamente sua consciência. Então, é um processo constante, como eu disse. Passe em revista o que fez durante o seu dia. Ou seja, pense, lembre de todos os seus atos, né? Nossos atos, que seus, nossos atos, nossas ações. Pergunte-se se não deixou de cumprir um dever. Pergunte-se se alguém teria motivos de queixas. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim o que realmente necessitava de reforma. Se a gente fizer isso, não precisa fazer mais nada. Já pode, já... tá, né? É fácil, né? Mas só fazendo isso aqui. E aí continua. O conhecimento de si mesmo é dentro da resposta aí. O conhecimento de si mesmo, São Agostinho, é, portanto, a chave do progresso individual. A porta será aberta através de quê? Do conhecimento de si mesmo. A porta do progresso só tem uma chave: conhecer a si mesmo. Todo esforço individual no sentido de melhorarmos nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que nos levam às mudanças de comportamento. Deste modo, conhecer-se a si mesmo é a condição indispensável para nos levar a assumir deliberadamente o combate à predominância da natureza corpórea. Ou seja, somente conhecendo a nós mesmos que nós vamos vencer as nossas fraquezas da carne. Aí eu vi essa piada, achei o máximo. Se a carne é fraca, ela faz isso tudo, imagina se ela fosse forte, né? Porque a gente fala, a carne é fraca, eu fiz que a carne é fraca. E eu achei o máximo. Quando eu ouvi dizer assim, se a carne é fraca, faz tudo isso, provoca esse dano todo, imagina se a carne fosse forte. E é exatamente isso. Para vencer, né, as dificuldades da matéria, é necessário conhecer a nós mesmos. Somente dessa forma vamos adquirir, né, um melhor aproveitamento na espiritualidade. Continua ainda Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi ainda mais específico quando disse que uma das formas de realizarmos nossa reforma íntima seria realizarmos um interrogatório preciso, ou seja, com precisão de nós mesmos, procurando verificar como nos comportamos diante das muitas situações vivenciadas no dia a dia. Pergunte o que fizestes e com qual objetivo agistes. Porque o objetivo é mais importante do que o que a gente faz. É a intenção, o objetivo é que é a intenção. Que, de repente, eu fiz até um ato bom, mas a minha intenção não era aquela. Eu fiz por aparecer, eu fiz porque alguém vai gostar do que eu fiz, vai, né, bater palma. Então, a intenção é o que vale. Fizestes algo que censuras no outro? O que eu fiz? Se o outro fizesse, eu censuraria? Fiz algo que não ouso confessar a mim mesmo? Quantas vezes a gente faz coisas que daí a pouquinho a gente fala, meu Deus, nem eu quero saber disso que eu fiz, né? Se desencarnar hoje
que pendência deixaria ou que teria a temer? Se a gente partir aqui agora, né, sair daqui assim, desencarnar, teremos alguma coisa a temer? É para pensar. Então, São Agostinho deu a fórmula exata para a gente, né? Então, por onde começar? Autocrítica, ou seja, crítica a nós mesmos, né? A capacidade interna do indivíduo realizar uma crítica de si mesmo implica na análise de seus atos, maneira de agir, erros cometidos e das possibilidades de realizar uma autocorreção, se aprimorando. Porque, em geral, a gente dá muita desculpa para os nossos atos errados, né? Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, eu fiz isso porque estava de cabeça quente, eu fiz isso porque eu fiz sem pensar. Enfim, a gente arranja 1000 desculpas para a gente se justificar. E isso não é uma autocrítica real, verdadeira, honesta. Quando a gente procura desculpismo para os nossos erros, a gente não está sendo autocrítico de uma maneira sincera, honesta. Continuando. São poucas as pessoas que se conhecem e capazes de fazer uma análise fria e isenta a respeito do que passa em seu íntimo. Porque a gente, para se analisar, a gente tem que se colocar lá fora. A gente tem que, vamos dizer assim, fazer essa análise de forma impessoal, como se fosse em outra pessoa. Porque se a gente começar, não, né? Isso aqui eu desculpo, isso aqui não. Isso aqui... Aí a gente já tomou partido, né? E é o nosso partido. Como sempre, a gente tem um partido, que é o partido do eu. O eu acima de tudo, né? O ego. Vemos constantemente os erros e defeitos alheios, mas somos incapazes de perceber nossos próprios erros, tão ou mais acentuados do que dos estranhos, do que do outro, né? Quantas vezes a gente desculpa erros nossos muito mais graves do que erros de outras pessoas. A gente condena, às vezes, o outro por uma falta tão boba, né? E a gente se desculpa por uma falta, às vezes, gravíssima. No geral, vivemos todos em função dos nossos impulsos inconscientes, agindo na maior parte do tempo no piloto automático, desencadeando muitas vezes situações de descontrole emocional e desarmonias. E é exatamente assim, né? A gente vai atropelando a vida, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? A gente vai dessa forma, né? Vivendo os dias de forma a atropelar a nós mesmos. Manifestamos muitas vezes, sem controle, sem conhecimento próprio, nossos desejos mais ocultos, ignorando suas raízes e origens. Com infinitas desculpas, para não mudarmos, geralmente culpamos o outro por nossas mazelas e nos acomodamos na posição de vítimas indefesas. Em geral, além de nos desculpar, nós nos damos uma de vítima, né? Pousar de vítima é tudo de bom, né? Porque aí a gente sai ileso de qualquer coisa, né? Olha, o que Satanás está por aí, como diz o outro, sendo culpado de tanta coisa. Ele fez isso porque ele estava, né, foi influenciado pelo mau espírito, pelo Satanás. Enfim, coitado dos nossos irmãos que ainda não tiveram um entendimento maior. Eles são culpados de todas as nossas dificuldades. Na verdade, não é assim. Eles apenas nos, como é que fala? Eles compartilham, né? Mas quem dá a partida inicial somos nós, porque nós que abrimos as portas para que eles nos influenciem. Mas sem abrir portas, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E, como a gente às vezes não usa bem, eles vêm compartilhar com a gente. Importância do autoconhecimento. O autoconhecimento nos dá a habilidade de detectar os nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor as pessoas que nos rodeiam. Investir no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito por nossos semelhantes, impedimos que façamos projeções banais e levianas das nossas deficiências nos outros. Ou seja, projetamos nossos defeitos no outro. O outro é que nos levou a tomar tal atitude, fazer uma coisa indevida. Então, quando a gente tem, né, conhecimento disso, aliás, quando nós temos autoconhecimento, nós sabemos que não podemos
atribuir ao outro as nossas falhas, as nossas dificuldades. Por isso é importante se autoconhecer. Como desenvolver o autoconhecimento? Autorrespeito, né? Tem que nos respeitar. Autoaceitar-se, que ainda como é um ser que está encaminhando para a perfeição. Autoconfiança, eu vou me vencer. Autoafirmação, né? Não é ser uma pessoa negativa. Pelo contrário, tem que se autoafirmar. Eu vou conseguir, vou persistir. Ser íntegro, né? Pessoalmente, ser íntegros com nós mesmos. Avaliarmos de forma honesta as nossas dificuldades, autoamor. Temos que ter amor próprio, porque sem isso nós não vamos adquirir o autoconhecimento. Nem nos colocamos na condição de vítima, nem nos colocando na condição de eternos perdedores. Eu sou fraco mesmo, não vou conseguir. Não, temos que acreditar, né? E é por isso que eu estou aqui. Tá? Benefícios da reforma íntima. Quando entramos no Espiritismo, adquirimos o conhecimento que nos desperta. E nos sentimos vítimas, antes, né? Quando a gente está entrando, nos sentimos vítimas das circunstâncias externas, jogando a culpa em vidas passadas. Aí a gente já, nas vidas passadas, no outro, né? Ele foi grosso comigo, por esse motivo foi assim. Então, quando a gente está chegando, é dessa forma que a gente pensa. Porque, em geral, nós, conforme eu disse, atribuímos a culpa ao outro, é o espírito ruim, é o maligno, é o não sei o quê. Enfim, nós damos um monte de nome para coisa ruim, né, segundo aí, porque nós somos os santos. Eles é que nos influenciaram. Quanta gente mata, faz isso, faz aquilo e depois... eu matei porque eu estava influenciado por um espírito maligno. E vai por aí afora. Quando a gente entra no Espiritismo. Agora, quando o Espiritismo entra em nós, aí a gente começa a se modificar. Olha bem, quando o Espiritismo entra em nós, assumimos o compromisso de modificar nossa forma de viver, deixando de responsabilizar os outros por nossas mazelas. É quando chamamos para nós a tutela de nossas vidas, responsabilizando-nos por nossos atos e escolha. Ou seja, é o momento em que a gente assume a responsabilidade pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, e que somente a nós cabe a correção dos nossos erros, né? Não adianta, que não vai passar a dívida para frente. Quando o Espiritismo sai de nós, são 3 etapas. Quando ele sai, é porque ele já foi interiorizado. Né? Porque para uma coisa sair, ele precisa entrar. Até onde eu sei, né? Então, quando o Espiritismo sai de nós, descobrimos finalmente quem somos através do autoconhecimento. Conscientização de que podemos e somos capazes de efetuar mudanças significativas em nossas vidas, especialmente após contato com nossas sombras, com as nossas dificuldades, né, com os nossos defeitos. Adquirimos maior tolerância conosco, vigiando melhor nossas escolhas. Então, em qual fase nós estamos? Quando entramos no Espiritismo, quando o Espiritismo entra em nós, ou quando o Espiritismo sai de nós? Mas todas elas é necessário o autoconhecimento. O Espiritismo ensina que o desequilíbrio reside na intimidade de cada um de nós. Portanto, é preciso que tenhamos a coragem de ouvir os nossos demônios interiores, que simbolizam alguns aspectos de nossas sombras, isto é, aquelas tendências em nós que mais tememos e das quais fugimos, para atingirmos com mais facilidade a melhoria que tanto desejamos. Esses demônios interiores são as nossas dificuldades, aquilo que nos atordoa, que nos atormenta, que nós não conseguimos vencer. Então, o desequilíbrio, né? O Espiritismo nos ensina que o desequilíbrio reside em nosso interior, não no outro. Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergarmos com bastante nitidez nosso lado escuro para atingirmos paz e tranquilidade de espírito. Lembremos-nos de Jesus,
ao analisar os conflitos que atormentavam os seres humanos, por não admitir os diversos aspectos da própria sombra, ele disse: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Ou seja, reconcilia-te com teu inimigo enquanto ainda estás a caminho. E o nosso inimigo, ele é interior. Né? O maior inimigo que temos, ele vive em nosso interior. E essa prisão é porque enquanto nós não nos reconciliarmos com ele, estaremos aprisionados a ele, né? Para nos reconciliar com nós mesmos, é preciso que escutemos os nossos próprios sentimentos e adotemos uma postura de acreditar que merecemos a felicidade, assim como todos os seres humanos. Parar de encontrar motivos externos para as nossas dores e descobrir as causas íntimas das mesmas. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentarmos viver a vida de modo a ser o mais feliz possível, aqui e agora. E aí, a bibliografia. E para terminar, eu trouxe um texto para a gente pensar sobre ele, para a gente refletir, porque não é isso para a gente se autoconhecer, temos que nos refletir. Esse texto, eu coloquei ele em slide. Não tem, eu vou ler. Foi feito tipo de uma paródia, não é bem uma paródia, eles pegaram trechos da música, né, do Almir Sater, Ando Devagar porque já tive pressa. E aí está numa revista do Movimento Espírita. Diz assim: ando devagar porque já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares, pressa do ter, do parecer. Mas hoje ando a passo lento, pois já entendo que a vida é uma busca de si mesmo. Do ser melhor, ser amável, ser amigo, ser sensível, ser compassivo, ser caridoso. Hoje compreendo que é preciso paz para poder sorrir, pois o sorriso verdadeiro, a felicidade autêntica, vem da paz de espírito, a paz de consciência de quem segue o caminho do bem a todo custo. Entendo também que as chuvas são bem-vindas e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. A dor nos esculpe a alma, quando bem entendida, quando bem absorvida nos passos diários da lida. Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa do sucesso a qualquer custo, pressa de ser popular, de ser o primeiro, de agradar a todos. Mas hoje ando tranquilo, percebendo mais as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, absorvendo a vida em toda a sua plenitude. O viver pode ser o mesmo, as circunstâncias podem permanecer inalteradas, mas minhas lentes são outras. Enxergo tudo de outra forma. E o mais importante de tudo, descobri que para cumprir a vida, para cumprir meu papel, minha missão aqui, preciso compreender minha própria marcha. Sêneca, um antigo sábio, afirmou que nenhum vento é a favor de quem não sabe para onde ir. Então, compreender a marcha é fundamental. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber o que é nossa marcha, nossa vida. Só então posso ir tocando em frente, com simplicidade e devoção, com alegria e coração. Pois todos temos talento, todos carregamos o dom de ser capaz e de ser feliz. A felicidade não é para poucos, não, é para todos. E cada um a vai encontrando no seu tempo, no seu momento, da sua forma. Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa de partir. Já quis desistir de tudo, em alguns momentos, mas hoje ando como que em câmera lenta, com a coragem de quem quer ficar
e ver tudo até o fim. Carrego esse sorriso porque já chorei demais, mas isso não quer dizer que não voltarei a derramar alguma gota dos olhos. Significa apenas que os sorrisos serão a regra, a lágrima, exceção. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, pois se resolver andar acelerado, os deixarei para trás. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, pois se torno minha vida uma bomba relógio, passo a não perceber a vida que passa ao largo de meus passos, e assim os sabiás passam a não existir mais. Ando devagar para ainda conseguir olhar onde piso e não esmagar nada, nem ninguém com minha desatenção ou deselegância. Ando devagar para pensar um tanto mais antes de agir, para escolher as palavras certas, para digerir uma ideia nova, para escolher um caminho, para silenciar a mim mesmo por alguns instantes. Ando devagar porque já tive pressa. A vida é especialmente rica para que se passe por ela às pressas, sem atentar para os detalhes. O mundo é pleno, o mundo é pleno de belezas para que se o percorra aos saltos, sem nos determos a descobrir as belezas das flores, o segredo das matas e o encanto das fontes. Então, ando devagar, mas ando sempre. O importante é não parar, né? Foi um texto tirado da redação do Momento Espírita, uma página chamada Discípulos de Allan Kardec, e eu achei muito interessante, que é devagar e sempre, e que a gente, né, perceba que há uma mensagem entre tudo, nessa paráfrase que eles tentam fazer com a música, né, de que a gente tem que perceber a vida, tem que olhar, tem que caminhar devagar, sem pressa, mas sem atropelar, sem pisar no outro, sem esmagar a si mesmo e o outro. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito investimento em si mesmo, de muito conhecimento em si mesmo, e que Deus possa nos dar força para que a gente possa prosseguir, continuar essa jornada tão difícil, mas tão gostosa, né? Um troco por outra. Muita paz para todos.